Olá, seja bem-vindo ao Câmara Debate, aqui pela TV Câmara, no canal 4 da NET e também no 61.4 no canal aberto. Hoje nós vamos conversar sobre vida financeira. Você é organizado? Sabe quanto ganha, quanto gasta? Tem dívidas ou não? Está correndo delas? E é sobre isso que a gente conversa hoje aqui no Câmara Debate. E a gente recebe nossos convidados e sempre contando com a presença do meu colega de trabalho, o Matheus Camargo, que sempre enriquece o nosso debate com muita alegria, muito entusiasmo. Lá, Matheus. Tudo bom, Jaque? Hoje o assunto interessa muito, né? Muito, demais. Temos também a presença do Bruno Esbrógio, que é economista, que vai dar a parte técnica para a gente, dar a fórmula mágica para não entrar em dívidas ou sair delas, não é, Bruno? Temos também a Laura Torresan, que é psicanalista, que vai analisar essa coisa comportamental do consumidor brasileiro. E também o Flávio Rossi de Santos, que é nosso colega de trabalho, analista de sistemas, que também vai contar a sua experiência e o que ele acha desse assunto também. O Flávio é o gastador, né? Tem um Flávio que vai ensinar, outra que vai analisar e o Flávio que vai gastar. Aprender, exatamente. É isso mesmo. Esse assunto eu acho que sempre interessa a todo mundo, seja em períodos em que o país está bem, seja em período em que o país está um pouco piorzinho, não é? O panorama hoje com um economista, uma analista, o Flávio que tem 3 crianças em casa, né, Flávio? Sim. Que gasta muito, está especialista em gastar com criança, isso. Sim. Como é que é a fórmula para controlar tudo isso, né, Flávio? É isso mesmo. Vamos dar uma esquentada, já que chamar um vídeo. Você separou um vídeo para a gente? Sim, que nós temos uma matéria, né, que vai mostrar um pouco como é que está a situação do crédito fácil, caro no Brasil. Vamos ver. As ofertas estão por todos os lados. Promessa de dinheiro rápido e fácil, até mesmo para quem está endividado. E não é preciso nem mesmo ir a um banco. Em minutos é possível fazer o empréstimo em um caixa eletrônico. Ou então, a cada esquina, lá estão elas, as empresas que oferecem a saída para quem está no vermelho. A opção de ter o empréstimo descontado em folha, o chamado empréstimo consignado, é uma tentação a mais para os servidores públicos. Um levantamento do Banco Central, feito em 2011, mostra que o consignado responde por 60% do crédito pessoal. E, por lei, é proibido descontar mais do que 30% do salário. Mas nem sempre é o que acontece. Em alguns casos, decretos estaduais permitem que o servidor tenha até 70% do vencimento levado para pagar o débito. Problemas que poderiam ser evitados, de acordo com o IBEDEC, o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, se este pedido de socorro fosse somente em casos de emergência. A pessoa ela tem contraído esse crédito para consumismo, ou seja, não teve ganho nenhum patrimonial com isso, não fez qualquer tipo de investimento também, utilizou para viagens, utilizou para festas, utilizou para roupa, para manter um padrão de vida muito superior ao da sua capacidade financeira. Em tempo de super facilidades para pegar dinheiro emprestado, surge também um novo personagem, o super endividado. O que é o superendividamento? É quando o consumidor contrai dívidas acima da sua capacidade de pagamento, bem acima da sua capacidade de pagamento. Então, se a gente comparasse ele com uma pessoa jurídica, uma empresa, a situação dele seria de falido. Para quem está nessa situação, a dica, segundo o IBEDEC, é procurar uma renegociação junto à instituição financeira. E se isso não for possível, acionar a justiça. Primeiro, ele deve mandar uma notificação ou um protocolo, se for banco, pedindo ao banco, num prazo de 15 dias, um procedimento de um acordo amigável e analisar esse acordo se vai estar dentro da capacidade de pagamento dele. Caso ele não venha a ter sucesso nessa transação, o que vai sobrar para ele é interpor uma ação questionando esses contratos após uma análise bem detalhada de um advogado para saber se ele vai ter reais possibilidades de ganho com isso. Então o consumidor tem que ter cuidado para contrair, como o nome já diz, empréstimo, não é um bom negócio para o consumidor, é bom negócio para o banco.
Bem, como vimos, né, oferta de crédito há, dinheiro na praça, mas tem que tomar cuidado, não é? Ô Bruno, do ponto de vista prático, ali ele citou a gente, na verdade, o certo seria nunca pegar um empréstimo, né? A gente conseguir viver com o que a gente tem, né? Ele recomenda 30% do seu salário, um grau de endividamento. Você acredita que uma família hoje, de classe média, que faz uma loucura, vamos supor, pega muito mais do que deve, essa família não vai conseguir pagar? É quase impossível isso? Você acredita que ela vai começar a ter que ficar renegociando essa dívida sempre ou não? É uma situação difícil, é complicado porque depende do nível do endividamento e depende de como ela consegue fazer esse endividamento, a estruturação desse endividamento. Se é um endividamento com juros muito altos, como questão de um cartão de crédito, por exemplo, que tem um rotativo terrível, certo. Essa dívida ela tem um potencial de aumento muito grande. Então, para isso é necessário uma renegociação e buscar linhas de crédito com juros menores. Trocar a dívida de juros altos por uma dívida de juros baixos. E tentar uma negociação que coloque o parcelamento da dívida dentro do orçamento. Do orçamento da família. Dentro do que é possível. E tentar não trazer novas dívidas para esses novos empréstimos, na verdade, não é? A questão de organização, né? De uma forma geral, o brasileiro, de uma forma geral, ele lida muito mal com planejamento. A gente não tem esse DNA da nossa sociedade de planejar. Então, a gente vê isso de forma muito ampla. Até o nosso governo hoje está com problemas de orçamento. Então, a gente... É um problema crônico da nossa sociedade esse de fazer um planejamento financeiro que seja plausível aí, receitas, despesas. E sempre, claro, a gente sempre orienta, faça uma poupança, guarde pelo menos 10% do salário naquele momento das vacas gordas. Sim. Porque o momento das vacas magras fatalmente chega. Você faz a lição de casa direitinho? Poupança seria poupança mesmo no banco? No banco. Vai no banco, ou depois um investimento? Investimento, alguma coisa. Qualquer tipo de investimento. A ideia da poupança é o seguinte, eu ganhei o meu salário, sobrou 10% e eu vou reservar esse montante em algum tipo de investimento. Pode ser poupança, como é a modalidade preferida dos brasileiros ainda hoje, apesar de ter um rendimento bastante baixo. Mas tem uma infinidade aí de investimentos possíveis, tem desde Tesouro Direto, Debaixo CDBs. do colchão não, né? Debaixo do colchão não, né? Não funciona mais. Com esse nível inflacionário, eu não aconselho debaixo do colchão. Você é organizadinho? Você faz a lição de casa? Eu sempre tento que sobre algum dinheiro no final do mês, né? Certo. E com os colegas, os próprios colegas que trabalham com economia, você sente que eles também são organizados ou é o brasileiro, o lado brasileiro santo de casa fala não mais faz alto? milagre. É velho ditado, né? Casa de ferreiro principal. Isso. Existem as duas vertentes, né? Tem o pessoal que é mais organizado, mais caxias, mas a gente sempre tem dentro da área também o pessoal que gosta de extrapolar um pouquinho a mais, porque o consumismo, o apelo comercial de gastar hoje é muito amplo, muito grande, né? É isso mesmo. Laura, você sente isso, que é uma característica... Lógico, a gente não pode generalizar, mas o brasileiro tem essa vertente mesmo do consumismo e da desorganização. Você sente isso no dia a dia das famílias brasileiras? Então, eu acho assim que, na verdade, né, as pessoas estão negociando hoje a partir da mídia, da publicidade. Então, quando o negócio começa a ser feito por aí, né, existe esse apelo muito forte da mídia do consumo, tipo, compro, logo existo. Sim, né? sim. E dentro da psicanálise, né, o que a gente pensa sobre isso é que as pessoas têm cada vez mais desejado coisas imediatas, prazeres imediatos, e cada vez menos se preocupando com o ser e mais com o ter. Sim. Né? E a gente tem essa tendência de criar uma ilusão de que se a gente comprar roupa, se a gente comprar coisas de pequenos valores, nós vamos estar inseridos num lugar de poder. Né? De se eu usar o shampoo tal, meu cabelo vai estar esvoaçante, eu vou estar linda, todo mundo vai me amar. Eu quero o último né? batom da o último moda, batom, o último restaurante. A última cor do esmalte que a atriz está usando. Que aí vai preencher uma questão afetiva, que eu acho que não só no Brasil, mas essa realidade tem ficado muito evidente do quanto as pessoas estão se esvaziando do ser. Né, e preocupadas com o ter. E eu achei interessante o que o repórter da matéria disse, que é diferente aqui dos Estados Unidos. Eu vi uma matéria essa semana, onde as pessoas se endividam para ter um fim
né, para isso. Então, né? Exatamente, elas fazem um empréstimo para fazer uma faculdade. Sim. Existe um planejamento diferente aqui, né, que é para o prazer imediato. Então, as pessoas fazem um empréstimo e começam a gastar com coisas que vão trazer essa imagem, né, que está sendo vendida hoje, né? Que é o bonito, é a pessoa magra, é o cabelo com tal shampoo. Ele falou outra coisa ali, marca, gente, né? que pega empréstimo para viajar, né? Exatamente. Também é uma loucura isso, né? Por mais que viajar seja uma coisa fantástica, maravilhosa, mas você se endividar para uma coisa que não vai ter... Então, eu acho que isso tá desenfreado, né? Essa busca do ser pelo ter, né? Então, eu sou alguma coisa, eu pertenço a um grupo social... Né? E a criança, os adultos, você que tem 3 filhos, né? Você está nesse papel de ensinar esse ser. E consegue, né? Flávio, como é que é isso? Também tem esse outro lado. Ela falou do pessoal, mas tem um lado familiar também. Hoje você é pai de 3 meninos. Já é uma família que é totalmente atípica do padrão da nossa idade, né? Foi uma escolha, uma decisão? Essa criançada surgiu por acaso? Por acaso não, né? Não, em relação... Foi planejado? Não, em relação aos filhos, sim foi planejado. Vamos ter 3. E apesar, claro, da gente querer dar o máximo, o melhor e propiciar e proporcionar, eu também tento, porque aí é um exercício, me desligar de algumas coisas. Como, por exemplo, o dinheiro pode se tornar uma situação transitória. Isso depende de uma série de situações que a gente passa pela nossa existência, desde saúde, questão de coisas inóspitas podem acontecer na nossa vida. Mas eu tento não me tornar refém disso. Se hoje eu consigo viver com isso, ótimo. Se amanhã eu tiver que cortar pela metade isso, tudo bem. Vai ter que ser dessa forma. Sem e eu drama, vejo, né? e o outro entendimento a respeito desse assunto, eu vejo que o problema é disciplinar. E esse problema disciplinar não é só em relação a dinheiro. Ele é em relação a trânsito, ele é em relação a gentileza na rua, ele é em relação a uma série de outros fatores que eu, particularmente, pessoalmente, entendo que parte da família. Vou dar um exemplo para ti. Hoje, os meus filhos, eu tenho um filho de 4, um de 6 e um de 9. São todos muito pequenos. Meninos? Meninos. 3 meninos. Mas eles têm... Os nomes? Vamos mandar um abraço. Fazer um abraço às crianças, né? O mais novo chama Igor. O Miguel, que é o do meio, e o Enzo, que é o mais velho. Um abraço para todo mundo. E o que acontece é assim, eles hoje já têm um valor, mesmo o mais novo, que é disponibilizado, é claro, aí por faixa etária nós fizemos um entendimento de que esse dinheiro também não poderia ser alguma coisa que não faça sentido, tem que ser um valor pequeno, até para que se enquadre dentro da capacidade de entendimento de dinheiro deles. Até onde ele pode ir, né? Exato. E ali, naquele dinheiro, entra a disciplina. Então, por exemplo, vamos sair, vamos ao shopping. Não tem problema. Então, olha, nós vamos disciplinar da seguinte forma, vamos jantar em casa, porque nós não temos disponibilidade de dinheiro ou vontade, seja o que for, de gastar ou de jantar no shopping. Perfeito. Então vamos jantar em casa. De se divertir. Exato. E depois nós vamos fazer o quê? Então nós vamos sair para ir ao shopping tomar um sorvete. Isso. Por exemplo. Tudo bem. Tudo que é fora isso vai ter que se enquadrar no orçamento deles. Por conta dele. Ah, pai, tem uma loja de brinquedos e eu gostaria daquele carrinho. Olha, tudo bem, o seu saldo disponível é X. Tanto, vamos lá. E você vai definir o que você quer. Já aconteceu, logo no começo, inclusive, dessa disciplina, de entrar e falei, eu quero, e acabou e comprar. E aí, beleza. Bateu o arrependimento dele? Depois disso, então, qual é a consequência disso? Num segundo momento, ou num segundo passeio, os irmãos tinham e ele não tinha. E ele ficou sem. Ah, mas chorou, esperneou. Paciência. Eu não tenho como chegar lá no gerente do meu banco, espernear, chorar, né? Então eu acho que assim, e isso é uma percepção minha. O entendimento do todo não nasce com 20 anos de idade. Quando parcela da população, e eu entendo que tem gente que sofre muito e que tem um orçamento doméstico muito apertado, mas tem gente com orçamento doméstico muito apertado e que tem carro próprio, tem casa própria e, claro, dentro do seu poder aquisitivo. Mas tem. Do mesmo jeito que tem gente que ganha 20 mil por mês e que ele tem carro financiado e mora de aluguel e está devendo. E tem consignado. Então eu acho que isso passa pela disciplina. Eu já fui, quando era, claro,
Isso diz respeito também à questão de responsabilidade. Sim. Quando eu era mais novo, não era já. casada, não tinha filhos, não tinha... Eu já fui de entrar em loja e comprar o que tinha vontade. Hoje, inclusive, eu acho que é o avesso. Eu passeio, e isso não importa se é em shoppings, para deixar claro que isso não é um privilégio dos centros mais caros. Sim. Mas eu ando pelos lugares e me sinto meio que um peixe fora d'água. Eu olho e falo, peraí, por que esse carro custa isso? Por que essa roupa custa isso? No orçamento doméstico, onde vai caber um jeans de R$300? Em qualquer Bruno, orçamento doméstico. Você puxou um assunto, Flávio. Bruno, é verdade. Por que preços tão na altura, tão fora do nosso bolso? O que explica economicamente isso? A nossa economia dependente, liberal? A gente tem um perfil econômico ainda que está engatinhando. A gente está numa fase transitória para uma economia um pouco mais aberta. O nosso país ele é muito fechado, o nosso nível de preços que a gente trabalha aqui dentro do país é muito alto. Qualquer pessoa que vai fazer uma viagem para os Estados Unidos, para a Europa, ele enfrenta uma outra realidade de preço e o pessoal se encanta. Tanto que o pessoal ia para fora, viajava uma vez e passou a viajar sempre, mas não para passear, para comprar. Trazer coisas, né? Aquele famoso turismo de compra, né? De compras, verdade. Vai sem mala, né? Vai até a mala lá, né? Vai com a roupa do corpo. Então, a gente tem uma economia que ela é muito fechada. Todos os produtos para entrar aqui, eles entram com uma taxa muito alta. O nível, o custo de produção para o produtor aqui é muito alto. A gente paga impostos altíssimos, é tudo com uma taxa muito cara. E tudo isso deixa o nosso nível de preços mais lá em cima. Então, não é à toa que um carro aqui custa o dobro de outros países. Porque é um custo maior do que o valor realmente do produto, né? A gente tem... O preço que a gente paga é muito maior do que o valor de benefício que a gente consegue colher desse item. E nesse ponto que tocou bem, nessa questão do valor cultural. A nossa sociedade, ela tem uma dificuldade. Nós não temos na cultura nossa social essa coisa da organização financeira, de dar valor à questão do dinheiro, como a gente vê outras sociedades aí, mundo afora, onde você estimula a criança de pequeno, organização financeira, ensino disso em escolas, a gente quase não vê, é muito pouco. Não vê, nem as crianças. É muito pouco, isso é impressionante, né? Como não tem nada, né, de ensino, de organização financeira. Mesmo em escolas particulares. Aos pais, como o Flávio, mesmo em escolas particulares, não é? Ô, Laura, e eu queria que você desse uma dica para os pais, porque se já é difícil a gente falar não para a gente mesmo, né? Quero comprar esse jeans de R$300, deve ser muito difícil para um pai. Vamos por um caso do Flávio. Você cria teu filho e vai e ensina esses valores, aí você joga ele numa escola que tem 30 alunos, 20 alunos e cada um uma criação, com um tênis de marca. Como é que é isso? Como é que fala não para uma criança? Qual que é o percurso que o pai deve seguir assim para explicar para a criança que não, que a nossa família não vai dar conta de ter um tênis igual do amiguinho? Então, isso tem... A criança, ela quer muito ter no começo, porque ela ainda não se sente capaz de produzir. Na verdade, ela não produz, né? Isso acaba virando uma compulsão quando a pessoa carrega isso pela vida toda e chega na fase adulta, que ela tem um esvaziamento dessa capacidade dela de produzir, ser alguma coisa. Sim. E daí ela necessita comprar e necessita ter, né? Então, e em todos os aspectos da vida, não só no financeiro, os pais têm que ter eu acho que a sensibilidade de ajudar os filhos a aguentarem a frustração. Essa é a base para qualquer relacionamento, né? A gente está o tempo inteiro se frustrando. A gente chega num lugar, quer comprar uma coisa, não pode, e daí vai lá e compra mesmo assim, para aquela ilusão, né, que eu tinha falado, né? Sim. Que eu falei há pouco, de que eu posso, eu tenho assim... Mas eu acho muito interessante, né, essa dinâmica que o Flávio disse, sobre ir ensinando os filhos, sim, a terem o seu próprio dinheiro e administrar. Isso não é só com dinheiro, né? Administrar comida. A bolacha, o pacote de bolacha. Exatamente. O pacote de bolacha que ele abre, come uma e deixa ali para murchar, para estragar. Então, isso é um contexto geral. Né, uma educação geral, não tem direcionamento somente para o dinheiro, porque nós somos o que somos em qualquer área da nossa vida, no financeiro, no amoroso, no familiar, sim, no profissional,
né? Então, os pais têm que ir passando os valores. É que o que acontece é que as famílias também estão sem esses valores. Sim. Né? Hoje é assim, o que eu vejo muito é que os pais trabalham, estão super ocupados e aí eles também estão invertendo essa questão da qualidade pela quantidade. Então aí eles saem, chegam, pegam um filho e vão para o shopping um top de brinquedo, e compram, né, alguma coisa para suprir, se livrar daquilo, né? Para suprir até o inconsciente deles da culpa, né? De não estar dando uma qualidade de convívio com os filhos. Isso acontece demais. Então eles têm isso é um erro, porque o filho está aprendendo que ele pode realmente suprir o que ele necessita com coisas, né? Com ter. Bruno, com relação ao cartão de crédito, eu particularmente observo aquele boom do cartão de crédito. As pessoas acham que ter um cartão de crédito é ótimo, é dinheiro. Segunda fonte de renda, né? Para mim é só um prazo para você pagar. Se não chegar lá no dia da fatura não tiver, meu Deus, reze muito. As pessoas precisam ter, no geral, aquela compreensão de diferença entre o endividado e o inadimplente. A partir do momento que você tem uma dívida no cartão de crédito, ainda que você esteja pagando ela regularmente, você é endividado, mas não é inadimplente, mas tem dívida. A partir do momento que você tem a ideia de que você não consegue mais pagar esse cartão, aí você passa de endividado para inadimplente. Aí é uma diferença brutal, mas quem usa muito esse crédito e quem se endivida muito corre o risco de acabar como inadimplente. Correto. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo. Esse nosso primeiro bloco correu, né? Correu, voou, nossa, já foi, já? Meu Deus, já foi o primeiro. Gastamos o tempo. Gastamos o tempo. Bem, a gente vai fazer um breve intervalo aqui no Câmara Debate. Hoje a gente está falando sobre vida financeira. Aguarde um instante só. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear para eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tampe vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. Estamos de volta com o Câmara Debate, hoje falando sobre vida financeira. Eu e o Matheus Camargo, meu colega, nós estamos com o Bruno, nós estamos com a Laura e também com o Flávio, que está discutindo esse assunto aqui. Né, Matheus? Assunto quente. Está rendendo. Enquanto o pessoal falava no bloco passado, me veio uma questão. A gente está falando muito de gasto e desperdício financeiro, mas no dia a dia a gente desperdiça muita coisa na nossa casa, com comida, energia, água. Eu acho que o brasileiro ainda é muito gastão nessas coisas invisíveis, né? Eu tiro por base, eu sou um gastão compulsivo e eu tenho percebido e tenho me policiado cada vez, eu estava jogando muita coisa fora, sabe? Morar sozinho, comprava comida além do que ia comer, aquela coisa de porção individual ser mais cara que a porção grandona, pegava a grande mesmo, o custo-benefício, mas depois acabava jogando fora. Ô, Bruno, comenta um pouco pra gente isso, desses gastos invisíveis do dia a dia que fazem impacto no nosso orçamento, não fazem? É o que mais faz impacto. É algo que a gente não percebe mesmo, porque são gastos pequenos, mas a soma dos gastos pequenos gera um peso muito grande no orçamento no final. Então, quando chega aquela conta de luz e é um gasto enorme, a gente fala, nossa, eu preciso economizar na conta de luz, porque é algo que salta aos olhos. Então, a gente faz uma força ali. Agora, outros gastos pequenos, o bombom que resolve comer um dia fora de hora, um refrigerante a mais que toma, algum programa extra que acaba fazendo. Quando se soma esses pequenos luxos ou esses pequenos gastos, o todo dele acaba consumindo uma parte do orçamento muito maior do que a gente planejava no começo. Qual que é a dica que você dá aí nesse caso? É começar a anotar tudo nesse começo? Como é que é isso? Como é que a gente faz? Por incrível que pareça, essa ideia da anotação é a melhor e a que mais funciona, porque a gente coloca no papel e estando no papel é muito fácil da gente visualizar. Fechou o mês, eu olho onde eu gastei dinheiro. Aí a gente vai ver, olha, eu acho que eu tomei cafezinho demais esse mês, eu fechei o mês com R$100 e poucos só de cafezinho. Então, isso fica muito visível quando a gente coloca numa planilha, papel e caneta mesmo, tranquilo. Ô Bruno, no caso de já estar com dívidas, é melhor procurar o credor e negociar
ou fugir dele? Eu não indico fugir, né? Se a pessoa fez a dívida... Porque muita gente prefere fugir. Na hora de fazer a dívida estava lá, né? Então a gente nunca dá essa dica. Na verdade, é renegociar a exaustão. Conversar. A exaustão. E sempre buscar uma forma de solucionar o problema. Não é negociar para querer se desvencilhar da dívida, querer enrolar a pessoa. E sim propor uma solução. Tem que ser bom para os dois lados. Se era bom para a pessoa, se era bom para mim, que me endividei na hora que eu fui comprar e acabei utilizando aquele crédito, eu tenho que arcar com a consequência disso. Só que, lógico, dentro do que eu posso pagar, mas eu tenho que propor uma solução ao problema. Então, assumir a responsabilidade do que fez, né? Não é achar que, não, me ofereceram o dinheiro e agora, porque agora eu fiquei desempregado, eu não tenho culpa. Mas assumir essa responsabilidade também dessa dívida, não é? Por mais que passe por ameaças dos credores, também tem isso, né? Que tem credores que ameaçam, é uma coisa bem tenebrosa, né? E acaba criando, e vai criando essas subdivisões, essas financeiras e coisas assim. Uma passa para outra, uma passa para outra, vira um círculo vicioso, né? Sim. Uma coisa. E aí já tem o lance de ser servidor público, ser funcionário público, desses empréstimos consignados, ou para aposentados também, parece que para o banco é um ótimo negócio, né? Para essas financeiras é um ótimo a gente dever, né? Quanto mais a gente deve. Para eles, com essa taxa de juros que tem hoje, a dívida para eles é fantástica, porque eles têm um ganho com esses juros muito alto. Uma dica que eu sempre falo, procura buscar dívidas que têm juros menores. Então, se eu estou devendo no cartão de crédito, que é a maior taxa de juros de todos, eu tenho que buscar algum outro financiamento para pagar aquele da taxa de juros alta do cartão de crédito e passar para uma outra que tem uma taxa de juros mais adequada. Entendi. Ô, Laura, do ponto de vista da saúde, do psicológico, o Bruno falou da gente anotar tudo. Uhum. E do ponto de vista da saúde mental, como a gente conviver com esse mundo de consumismo e quando a gente está devendo, como a gente ter uma paz de espírito, mas se acalmar, calma, se organizar nisso. Que dicas que você dá para as pessoas? É difícil a gente dar uma dica assim, né? Porque cada caso é um caso em particular, certo. Porque o jeito que a pessoa se relaciona com a dívida ou com o dinheiro tem a ver com o perfil daquela pessoa, certo. Né? Mas isso que você está dizendo sobre os gastos pequenos, sim, né? As né? Isso, porque as pessoas estão cada vez mais individualistas. Né? Então, elas não estão pensando no planeta, elas não estão pensando em quem vai arcar com essa dívida, porque existe uma confusão aí de responsabilidade e culpa. As pessoas, elas têm a tendência a se culpar. Se culpar é quando a gente só fica se julgando, se criticando, sem uma possibilidade de reflexão sobre Sim. aquilo na sua vida. E se responsabilizar é isso, né? É você pensar e ver o que você pode fazer com isso que você está gerando para você. Né? Então, quando você está lá na sua casa gerando um lixo exacerbado e que você não separa o lixo e que o lixo vai de qualquer jeito lá para quem for recolher, isso está dizendo o quanto você está pouco importando o que está acontecendo além de você. Né? Então, eu acho que a economia, a cultura, tem que caminhar todo mundo junto. E isso tem a ver com o aspecto mesmo educacional e de mentalidade, de vivermos no todo, né? Que estamos inseridos no todo. Então, as pessoas jogam lixo na rua porque não estão nem aí quem é que vai limpar, porque aquele bem, né? É um bem comum dela também. Né? Mas como é dos outros também, então isso perde o valor. Fazer alguma coisa, né? Exatamente. Deixa pro outro, né? Exatamente. Então, eu acho que não existe uma dica, né? Eu não trabalho em cima disso, mas eu trabalho em cima desse autoconhecimento, da pessoa poder parar e falar assim, pera lá, o que está significando essa compra para mim? O que está significando essa minha compulsão? O que está significando essa falta de olhar para fora e do outro que está comigo? Né? Então, eu acho que os seres humanos estão cada dia menos se preocupando com isso, né? Com o que realmente faz sentido, o que é simbólico, o que é valorativo para o ser humano, né, enquanto pessoa, e daí elas vão se perdendo em todos esses aspectos. Então, a dica é que as pessoas passam a se conhecer, a se questionar, né, a ter uma reflexão consigo mesmo, porque isso vai refletir no ambiente, no financeiro, nas relações, né? Porque as tentações... Sim. Claro. Uma observação aí.
Dentro da economia tem um lado da psicologia econômica que estuda exatamente esse ponto, que é o da compra compulsiva. Sim. Muitas pessoas, elas acabam fazendo compras ruins por impulsão. Então, muitas vezes, se a pessoa já tem uma tendência a esse tipo de gasto, evitar andar com muito cartão, evitar andar com muito dinheiro. Não está tão municiado, né? Não guarda munição se você sabe. Bruno, o que acontece é que as pessoas que têm uma compulsão, que têm uma ansiedade muito intensa em relação a isso, ela não consegue segurar os impulsos, então ela sai para isso. Né? Ela sai de casa já buscando esse alívio imediato. Crime, né? Então, assim, para ela poder se conter, não levar o cartão, ela já tem que ter melhorado. Ela já tem que ter, né, se conscientizado, né, um pouco dessa questão, ela aguentar segurar o cartão em casa. Porque a questão da impulsividade realmente é um aspecto do comprador compulsivo, né, a impulsividade. Então, assim, ela não sai de casa. Quando ela está num nível de ansiedade, com esvaziamento emocional, com muita angústia, ela pega bolso, cartão e o cartão também que estava extra lá e vai aliviar a sua dor. Né? Essa que é a inversão de valores, essa né? questão comportamental é tão interessante porque assim, você sai daqui. Eu moro num país que não me dá nada, porque tudo é caro. Aí você sai daqui e vai para os Estados Unidos, para o Chile, que está aqui perto, que tem um comportamento diferente, vai para a Europa, não importa. Você chega lá e fala, nossa, mas aqui é lindo, aqui é maravilhoso. E você não se dá conta de que não é o país que é lindo. Que é o comportamento das pessoas que fazem aquele país. É diferente. Numa experiência que eu tive fora, nós chegamos ao metrô, por exemplo, e aí serve para qualquer âmbito de que se estude do comportamento. Chegamos ao metrô e tinha uma única escada com corrimão dividindo em um lugar para descer e outro lugar para subir bem sinalizados. E eu estava descendo com a minha esposa e chegou uma composição embaixo lotada, né, de pessoas que desceram ali, que era uma estação central. Todos subiram pelo lado pelo lado que tinha, mesmo estando vazio o lado. Não tinha ninguém descendo, só tinha eu e a minha esposa descendo. Tinha 3 metros de largura de escada. À vontade. À vontade para que eu e ela descêssemos, enquanto toda a população da cidade estava subindo pelo outro lado. Mas por que consciência do outro, né? Porque o lugar de subir... subir, o lugar de descer é só para descer. Porque sabe o que acontece? A gente sabe que não pode comer fritura. A gente sabe que tem que fazer exercício. A gente sabe que tem que guardar dinheiro. Mas até quando só precisa saber? Então, porque esse saber... E não exercitar e mudar o meio em que você está inserido. Porque eu consegui me disciplinar. Porque também era absurdamente disciplinado em relação a dinheiro. Ponto é importante, é mais que conhecimento, é cultura. Sim, é cultural e é aplicação, é mudar o meio que está inserido. Aquilo que eu estava falando, Flávio, você... começou o núcleo familiar, você e sua esposa, começou a chegar 1 menino, 2 meninos. Como é que foi essa evolução da família em termos até de compra de supermercado, do não desperdício de água, de banho? Como é que foi isso, esse aprendizado? É conta. Fazer conta. É matemático, é simples, não é complexo. É simples. Sabe, eu tô aqui, tudo bem, meu aluguel tá muito caro, mas eu não vou mudar daqui para tal lugar. Tudo bem, você vai ficar aí mais 6 meses. Sim. Não é uma questão, é uma questão de simples raciocínio. Não adianta você protelar, porque daqui 6 meses você vai morar onde você já teria que estar morando e endividado. Endividado. Acontece então, muito são isso, às essas vezes. Escolhas. A pessoa deixa de vender o carro para pagar uma dívida da casa e no final perde o carro. Vou dar um exemplo. Casa. Mas o carro que é muito típico. Estou devendo 3 parcelas, porque quando comprou, já comprou errado. Comprou errado. O carro é só R$600 por mês. Ele ganha 1.200. Não, mas eu dou conta. Peraí, gente. Tem que trocar pneu, tem que pagar seguro, tem que pagar... Cara, ter carro por mês é uma fortuna. É um outro filho, né? É um outro filho. E aí, assim, você vai enrolando, você vai protelando, aí preciso ver... tá devendo 3... não, mas me ofereceram para comprar o carro, mas vão pagar 4 mil a menos. Venda. Venda. Mas eu vou perder dinheiro. Não. Que dinheiro que você vai perder? Você já não tem. Você vai protelar dívidas que vão te consumir mais do que esses 4 mil reais. Quem já não tem dinheiro não pode perder tempo com negociação. Exatamente. Então, é assim, claro, nós não estamos resolvendo a vida de uma pessoa com uma simples compra, não é isso. Mas é fazer conta. Mesmo. Quanto eu recebo? X. E eu posso gastar X.
Então, se eu não posso sair, eu não posso sair, mas tanta gente sai, mas eu não posso. Outra coisa também, uma coisa que uma falsa ilusão, nossa, mas eu trabalho tanto, né? Eu mereço. Mereço. Mas o mundo não se trata só de merecimento, até porque é muito subjetivo isso. Mas isso tem a ver com o poder mesmo, né? De você, assim, aceitar aquilo que você pode e aquilo que você não pode, né? Eu vi, assim, lendo sobre esse assunto, o que me chamou a atenção, em sites que dão dicas financeiras para você realmente ter uma vida controlada financeiramente, vem lá um artigo super bonito, 1000 dicas, ótimo. Aí no final tem os comentários. E olha só, nos comentários tem o pessoal de financeira oferecendo crédito. Já aproveitando, porque quem está lendo aquele artigo... Exatamente. Sabe? Mas, então, não sei, quem está lendo aquilo ali? Quem está lendo está endividado, então... Mas só tem oferta... Porque tem demanda. Tem demanda. Isso mesmo. Eu achei muito interessante, porque eu fui ler os golpes. comentários e falei, nossa, deixa eu ver que as pessoas que se interessaram por esse assunto acharam dessas dicas. Não, era só financeiro oferecendo dinheiro. E coloca os juros, olha, me liga o nosso e-mail, o nosso contato. Tem agora umas que aceitam aceitamos até negativadas. Quer dizer, o último. Essa questão da liquidação. Quer dizer, a pessoa está desesperada, ainda vai pegar mais empréstimo. Mas a gente é muito míope, principalmente em relação a valores, juros, Isso, etc. exatamente. A gente vem de uma época, né? Emprestar o nome, né? Para o outro fazer a dívida. Isso, vocês acham que ocorre muito ainda? O quê? De emprestar um nome, emprestar o cartão para o outro comprar? Difícil quem tá com o nome limpo. Mas isso é tão sério isso é muito que no meu casamento, eu e minha esposa temos um pacto em cartório que proíbe que nós façamos qualquer tipo de... Exatamente. De tão sério que isso é na economia do sério, né? Porque isso influi diretamente no dia a dia do casal, no dia a dia da família. Não estou dizendo que não é para fazer, não estou desincentivando, não é isso? Existem situações e situações. Você não vai deixar de ser aval de um filho, de um pai, dependendo da situação também, né? Porque existem também famílias e famílias. Agora, eu acho que é assim. Do cunhado já é mesmo. Claro. Você tem que entender que no lugar onde vem assim, avalista, entendeu? Deveria embaixo vir, você é quem deve, e não a pessoa, porque tem isso também, que da pessoa achar que isso é vil, e não é. Vender um patrimônio, Bruno, você acha que é uma última saída ou a pessoa tem que pensar, quem está endividado? Dependendo da dívida, é uma saída, não tem o que fazer. É matemático o fato, né? Então, se tem uma dívida muito grande, não tem como pagar, não cabe dentro do orçamento que eu tenho, eu preciso arrumar meios para pagar. Se eu tenho algum patrimônio, eu fatalmente tenho que me desfazer para pagar a dívida antes que ela comece a progredir a um nível pior. E o acúmulo de patrimônio serve exatamente para isso. Durante a vida, a gente reserva parte do nosso salário, do que a gente ganha, e transforma aquela renda em riqueza. A riqueza é o que a gente vai guardando em poupança, e compra em imóveis, em qualquer investimento que a pessoa queira, para que num momento desse ela tenha exatamente um resguardo do que usar em momentos de crise, num problema de doença ou algo do gênero, ela tem uma reserva de valor. Uma outra ideia que as pessoas têm é que, assim, com 5 anos, eu tenho uma dívida, com 5 anos meu nome limpa. Limpa o nome, mas a dívida não sai, porque, inclusive, leva-se para a justiça, né? Não é, Bruno? Eu tava essas coisas, eu sempre converso com o Flávio de outros países, que nos Estados Unidos havia a possibilidade da falência pessoal, física. Existe isso ainda. E aí eles estavam cortando em alguns estados, por quê? Porque brasileiros estavam lá com a nossa mentalidade, usando disso, mas aqui também existe. Falindo lá. Aqui no Brasil também existe a falência física, chama insolvência física. A pessoa fica insolvente, ela não pode mais ter nada no nome, não pode ter mais nada pro resto da vida enquanto aquilo não for resolvido. Não for resolvido. Exato. Se não me engano, desculpa, se isso não mudou, também tem muita dessa dinâmica da legislação. Nós já vamos brincar, já? Daqui a pouquinho? Não, ainda não. Ainda temos um bom tempo. Temos um bom tempo ainda. E VVT, vamos ver? Dá tempo de ver? Tem VT, não tem? Temos. Já que vai salvar a pessoa não sair da dívida, é isso? Mais ou menos. É fácil, viu? É fácil. Vamos acompanhar. Os cuidados com a saúde mental e física são fundamentais. Mas a saúde financeira, como anda?
Será que ela tem a atenção necessária? E o que fazer para equilibrar as contas? Se você tem uma plantinha e quer que essa plantinha cresça, você precisa cuidar dela, você precisa regar, tirar as ervas daninhas, né? Aprender a adubar no momento certo. Então, com as finanças acontece exatamente a mesma coisa. Sem tempo para elas, não tem como elas fazê-las crescer. Olha a Marina, toda satisfeita, de bem com as finanças. A gente sabe que tem um velho clichê que diz assim, né, que tempo é dinheiro, e realmente você não consegue fazer dinheiro sem dedicar um tempo para ele. Então, é importante você ter um tempo todo dia na sua vida para estar ali alimentando uma planilha, fazendo um planejamento, criando ferramentas mesmo para te ajudar no teu orçamento familiar, né? Seria como organizar uma festa. Boas ideias não são suficientes. É preciso ter planejamento. Colocar na ponta do lápis se tem para gastar e como gastar. Os especialistas afirmam, esses cálculos devem ser feitos todo mês. Veja a dica. Divida os gastos em dois, os fixos e os variáveis. Os fixos vão direto para as contas certas. Já os variáveis podem mudar mês a mês. Alguns desses são desnecessários. O cuidado está em gastar com o que realmente é preciso e não só pelo fato de comprar por impulso. Esta divisão é um bom começo para equilibrar a situação, porque é aí que você vai descobrir onde usa mal o dinheiro e perceber quais gastos podem ser evitados. Mas tudo isso requer mudança de comportamento. A educação financeira é muito importante nos dias de hoje. Tanto órgãos públicos quanto empresas privadas desenvolvem programas que atuam diretamente nas finanças e resultam em melhor qualidade de vida. São iniciativas que ensinam as pessoas a fazerem o que perderam o hábito, a economizar. Quando você tem essa mudança de pensamento, que você quebra esse paradigma, que você consegue pensar em termos de prosperidade, as outras coisas ficam mais fáceis. Então, assim, uma coisa leva a outra, né? Então, você começa a pensar de forma mais próspera, você consegue aplicar seus recursos melhor, você consegue fazer melhor uso do que você tem e também você consegue perceber que muitas vezes não é uma questão de você precisar de um aumento, é uma questão de você precisar saber utilizar aqueles recursos que você já tem, né? Porque às vezes não adianta, você tem uma grande soma de dinheiro, mas você também acaba fazendo um grande endividamento, né? Porque quanto mais você tem, mais você gasta. Quem consegue alcançar a boa forma quanto aos gastos, só tem a ganhar. O primeiro benefício é ela se despressurizar, né? Ela passa a ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. O segundo benefício é ela diminuir a incidência de doença, porque essa pressão que ela joga fora alivia ela de processos psicossomáticos que levam à doença. Bem, então como vimos, então tem solução, né? Tem né? solução. E você viu o que a personagem disse, né? Ah, eu preciso ganhar mais, né? Quanto mais ganha, mais gasta. Será que é isso? Ganhar mais? Eu posso falar por experiência própria, e eu sou muito desorganizado, muito mesmo, e já aconteceu de eu ter dinheiro numa conta, dever, pagar juro, e simplesmente por não transferir de um lugar para o outro. Eu sei que o meu caso é muito extremo, eu preciso de uma imersão com vocês três aqui, ó. Mas é mais comum do que imagina. E nós somos o oposto, porque eu não tenho nem cartão de crédito. Então, Matheus, eu dá bem. E eu falo, como pode uma pessoa assim, com dinheiro numa conta e a outra... Então, mas você sabe por onde começa isso? E é uma experiência própria? Apanhar, falta apanhar, né? Não é. Primeiro, por que alguém precisa de mais uma conta? Começa nisso. Esse é um primeiro ponto. Porque, veja bem, se você tem uma empresa que demanda localidades, gerenciamento, tudo bem. Perfeito. Mas você é uma pessoa. Uma conta é suficiente. É isso mesmo. Cartão. Você só precisa de um cartão. Ah, não, mas eu tenho 3 porque aí soma o valor. Tá errado. Tá errado, porque se você tem um cartão, o crédito que lhe foi dado naquele cartão diz respeito à sua renda. Eu estou errado? Exatamente. Então, aquela é o seu grau de endividamento passível de pagamento.
Então começa com isso. Hoje o gerente às vezes liga, tá precisando aumentar o limite? Não, tô precisando diminuir. Diminuir o limite. Sabe a hora que você vai passar o cartão, não passa? Sim. Porque esse é o limite de quem tem problemas de disciplina. E os bancos usam muito isso. Geralmente você nem pede e eles aumentam o seu limite. Fica aumentando o limite, né? Então, é isso. De repente você chega lá no caixa eletrônico, está disponibilizado para você um empréstimo pré-aprovado de não sei quantos mil reais. Você fala... E muitas vezes confunde até o saldo, né? Eles colocam se o saldo, depois lá, o último, eles somos dois, né? Não, você quer contratar agora, as pessoas idosas não veem isso. Eu mesmo já quase apertei o botão errado. Ou volte ao menu. Né? Exato. E é aquela que é... Mas isso que você está falando, né, que é uma questão de ter limite, você está falando de uma pessoa contida, né, de uma pessoa que foi educada. Que já deve ter muito tropeção na vida. Eu posso lhe garantir, Laura, que não foi disciplina de berço isso. Entendeu? Foi mediante aprendizado. Um de ouro que chegou nesse. Pois é. Sabe, muita pancada. Mas acontece que você tem uma base, pode ser uma base que te constituiu e que te possibilitou, né, pensar assim, não vou ser assim comigo, na minha vida não vai ser assim, né? Essa base sempre vem de lá, né? Esse raciocínio, essa... Mas é um exercício do não, né? Do não pro filho. Exatamente. Eu quero um videogame, tudo bem, então vamos programar? Vamos juntar o presente meu, da avó, da outra avó, porque, gente, não é razoável dar um presente de 3 mil reais, que é um videogame desses novos, para uma criança de 6 anos. E, gente... Um iPad, isso é um pensamento meu, tá? Muito particular. Meu filho de 9, pai, eu preciso de um celular. Falei, para quê? Desculpa, eu só quero saber para quê, porque se você me convencer disso, eu lhe dou um celular. É a questão que você falou lá no primeiro bloco também. Tem que ser razoável, essas coisas têm que ser razoáveis. Mesmo que eu possa comprar, mesmo que eu ganhe 20 mil, não importa. E tem um sapato, mas isso é disciplina. E você fala, gente, mas isso são não valores, vale 3 mil reais. Não pode, é impossível que um sapato custe 3 mil reais. Exato. Né? As coisas você têm podendo, né? O Bruno foi preciso no que ele disse. As coisas têm que ser medidas pelo benefício que ela traz. Né? Não pelo valor que ela custa. Então, para isso, a pessoa tem que estar consciente do que eu preciso, do que realmente eu preciso. Por que eu estou buscando esse tanto de coisas? Porque tem um esvaziamento emocional muito intenso na sociedade. Depois eu me lembrei ontem uma colega, a gente comentando, que uma réplica de uma bolsa famosa, R$ 1.600. Como assim uma réplica? Mas eu vou comprar R$ 1.600. Tirar a bolsa famosa. E vai comprar uma réplica e gastar R$ 1.600? Não é. É um tênis, R$ 1.500. Mas nesse caso, essa crise que está acontecendo agora, que a gente está vivendo, ela está destruindo aí o orçamento de muitas famílias. E muitas famílias vão ter problema. A gente já vê a inadimplência crescendo de forma muito grande. Isso vai, se há algo de positivo para se tirar dessa crise, é que muitas famílias vão ter que aprender da forma difícil a controlar o seu orçamento. Você tem de cabeça, dá para dar uma estimativa do brasileiro de quantos por cento estão devendo? Não inadimplentes, mas devendo mais ou menos. Acho que devendo todo mundo. Não, né? devendo é 90% dos brasileiros estão devendo. Porque se ele não está inadimplente, ele está financiando uma casa, um carro. Agora inadimplente. Agora inadimplente, 50%. 50% da população. Bem, então, gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria propor um quiz. Né? Antigamente a gente falava teste, né? Na revistinha. Para a gente saber que tipo de consumidor nós somos. Então eu proponho aos nossos convidados, você, Matheus, vamos responder esse teste? Então eu vou dividir aqui para vocês. Aí cada um lê uma pergunta para o pessoal lá de casa fazer também, né? O pessoal de casa, pegue um papel, uma caneta e faça com a gente esse teste, para a gente saber que tipo de consumidor a gente é. Eu leio a primeira, Matheus? Vamos lá. Bom, costumo pesquisar preços. A, sempre para todas as compras. B, somente quando não faço ideia de quanto custa. C, penso no preço só na hora de pagar a compra. Aí a outra pergunta, como anda seu planejamento em relação aos seus objetivos? A, todo mês reserva uma quantia. B, guardando dinheiro conforme posso, mas focando em conseguir. C, adiando por causa de imprevistos. Certo. Pergunta 3. O que é prioridade para você? Conseguir algo que vem pensando faz tempo. A. B. Conseguir pagar todas as contas em dia. C. Conseguir comprar o que quer. Tá. Vamos lá, questão número 4. Como está a sua relação com investimentos? CDB, poupança, ações. A.
Tenho tentado destinar parte do salário todo mês. B. Quando consigo economizar, invisto. C. Não penso nisso agora. Certo. Agora a quinta e última pergunta. Normalmente decido viajar. Você lembra que você falou de viagem, né, Matheus? Olha, é importante pensar nisso mesmo. Com tudo programado em detalhes, alternativa A. Alternativa B, quando o bolso está em dia. Ou C, em cima da hora. Tá. Então, olha, para cada resposta A que você deu, você dá o valor de 15 pontos. Para cada resposta B, você dá o valor de 10 pontos. E para cada C, 5 pontos. Certo, vamos aqui rapidinho. 10, Quem é 20, bom de 30, matemática? 40 eu fiz. Não, você falou o resultado? Não havia necessidade de contar o resultado. Deixa eu ver aqui. Eu fiz um pouquinho mais que você, Matheus. Bom, o resultado. O resultado Vamos ver. Quanto mais alto for no seu resultado, mais alto, 60, 75, melhor você é no sentido de... Você é um mestre em planejamento. Mestre em planejamento. Quem marcou mais as alternativas de número A? Número A não, de letra A, são pessoas que sabem a importância de planejar o dinheiro para ter um orçamento em dia e não se endividar. O Bruno. Isso, isso, beleza. Agora, se você fez de 40 a 59... De 40 a 59 é você, né, Matheus? É novato. Não. Calma que o meu novato, mas nem... depois. Novato, mas nem tanto. O meu é comecinho do novato. Você tem noção de que de se planejar, né? Que planejar é importante, mas ainda pode melhorar em alguns pontos. Sabe priorizar o que quer e tem boa noção de orçamento financeiro. Mas, às vezes, deixa imprevistos passarem por descuido. É isso mesmo. mesmo. Agora, quem fez de 25 a 39 pontos... Quem marcou mais a alternativa C? Foi o meu caso, mas eu... mais tranquilão, é o perfil tranquilão. Aqui a gente está sendo generoso, chamando de tranquilão, Já fui muito. Quem é do estilo do deixa a vida me levar, você não se preocupa muito com imprevistos que podem surgir e demandar apoio financeiro. Lembre-se que apenas com planejamento é possível ter controle do quanto você ganha e do quanto você gasta. Correto. É isso mesmo. Olha, gente, muito obrigada por vocês aceitarem brincar essa brincadeira. É uma brincadeira, mas quem quiser fazer o teste, tem no site do Serasa, que é www.serasaconsumidor.com.br. Tem vários testes que, assim, como planejar, você sabe cuidar do seu dinheiro, sabe a hora de gastar. É bem interessante, né? Às vezes as pessoas podem se educar através dessas brincadeiras. Tem gente que tem até medo de entrar nesse site, de entrar e já não sai. De se achar no site. Já não sai dele. Bom, chegamos ao final. Já acabou, já? Uma consideração final dos nossos convidados. Vamos lá, o Bruno, para começar. Gostaria de agradecer o convite, de estar aqui participando com vocês, esse bate-papo tão descontraído, tão legal. E deixar de recado aí pro pessoal que a crise também é um momento de se reinventar e de tirar algo de positivo nisso e, quem sabe, se reinventar em suas finanças e aí se tornar um expert no assunto. Correto. Também quero agradecer o convite, foi muito produtivo. E o que eu deixo para as pessoas é que elas possam investir no ser, né? Que elas possam investir no que elas são, o que elas estão desejando, que isso vai refletir na questão do ter, do comprar, desse consumismo vazio, né? Eu, como convidado não técnico, atrevido, né? Espero só Você é o cientista, né? Na prática. Eu espero só ter contribuído, assim, porque realmente eu já não tive disciplina alguma com questão de gastos. E hoje, até pela questão de filhos e de família e tudo, a gente vê a importância que isso tem. E assim, não existe... Penso, né, até pelo que a gente ouve tudo, não existe situação financeira pela qual a pessoa passou que ela não possa, e não estou dizendo a questão de prazo, não estamos colocando isso, mas reverter e mudar o perfil, a disciplina, o comportamento dela em relação a finanças. Não existe. Ótimo. Bem, Matheus, chegamos, vamos baixar a porta do boteco. Vamos lembrar que o pessoal pode acompanhar todas as nossas produções, nossos programas no canal do YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto. Tem muitos programas dos outros colegas, programas ótimos mesmo para você assistir. Também acompanhar nossa página no Facebook, né, Matheus? Que é isso mesmo, só procurar Câmara Rio Preto no Facebook. Vocês também, quem quiser se comunicar com a gente, eu e a Jaqueline temos Facebook, todo mundo tem Facebook ali, procura, quiser mandar um inbox,
quiser ser amigo nosso, estamos à disposição. Sugerir temas, né? criticar também, tá ótimo. Emprestar um dinheiro, quem estiver cobrando, todos nós aceitamos. Só não pode pedir, né? Ótimo. Olha, muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Obrigada por participarem da brincadeira, uma brincadeira mesmo. Bem, o Câmara Debate fica por aqui. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo programa. Tchau.